Estamos começando o UNG Ciência. Hoje, mais um documentário da série Geociência. No primeiro programa, conhecemos um pouco das belezas da cidade do Paraná, na primeira parada do trabalho de campo dos alunos de Ciências Biológicas. Aprendemos também o que são fósseis e as suas características, o que nos ajudará muito nesta outra etapa em busca de novas coletas. Agora, nas ferrovias de Jacarezinho, em Jaguariaíva e na ferrovia próxima ao aeroporto de Ponta Grossa. Preparado? Fique com a gente, o UNG Ciência volta já. A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica. Além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. A expectativa dos alunos era grande. O sol brilhava intensamente, o que ajudou muito para que o trabalho fosse um sucesso. Chegando ao local, os alunos dividiram-se em grupos e cada grupo explorou um ambiente diferente. A cada fóssil encontrado, um estímulo. Esses futuros biólogos colocaram a mão na massa sem medo e com muita vontade de aprender. Início da tarde. O sol quente obrigava nossos alunos a usarem boné e óculos escuros. Água também não faltou. Era mais uma jornada em busca do conhecimento. Agora, nas proximidades de uma ferrovia. O tamanho, a força, a riqueza de vida no oceano pode nos dar a ideia de que esta área jamais terá fim. No entanto, após 400 milhões de anos, encontramos regiões antes cobertas pelo mar, que hoje mais parecem com desertos abandonados e sem grande valor. Esses terrenos podem constituir áreas sedimentares e fossilíferas. Segundo o autor do livro Fósseis do Brasil, Murilo Rodolfo de Lima, minas e pedreiras são os melhores locais para coletar fósseis, pois nelas costumava haver muitas camadas expostas, não alteradas, que podem fornecer material em bom estado de preservação. Cortes de rodovias e ferrovias, bem como barrancos situados às margens de rios, são também pontos importantes, embora nestes casos possa haver alteração superficial, devida a processos interpéricos que tendem a mascarar a presença de fósseis.
De acordo com o Decreto-Lei 4.146 de 1942, que dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos, essas áreas são de propriedade da nação e, como tal, a extração de espécimes de fósseis depende de autorização prévia e fiscalização do Departamento Nacional de Produção Mineral, do Ministério da Agricultura. Sendo assim, toda pessoa que, sem licença expressa do Departamento Nacional de Produção Mineral, estiver explorando depósitos fósseis, estará sujeita à prisão, como explorador do patrimônio científico nacional. Já sabemos que fósseis são restos de organismos que se encontram preservados nas rochas. Ao encontrarmos essas rochas, a primeira tarefa é abri-las e analisar o que tem dentro delas, os organismos. E é justamente isso que vamos fazer agora: coletar e analisar os fósseis que a natureza preservou durante milhões de anos. Na verdade, trata-se de um sedimento exclusivamente marinho, por ser sedimento fino. Como é que a gente chega à conclusão de que é marinho? Primeiro que, na verdade, os fósseis é que vão indicar o ambiente marinho. Então você vai encontrar aqui nesse afloramento, principalmente, fósseis de braquiópodas, que são alguns indivíduos parecidos com os bivalves que a gente tem hoje. Existem alguns braquiópodas atuais, poucos. Você encontra as conulárias, você encontra os trilobitas, você encontra crinoides, você encontra aqui bivalves, você encontra aqui tentaculites, que também é um indivíduo extinto do filo molusca. E aí os alunos, o que eles vão fazer? Eles vão aprender a como retirar esse sedimento, que na verdade você tem que retirar em camadas e abrir, né? Na verdade o nome é folhelho porque ele se deposita como folha, e à medida que você abre esse sedimento, você encontra os fósseis então preservados nesses sedimentos. E aí o que eles fazem? Eles abrem, acham, embrulham, levam para o laboratório, depois fazem um refinamento com a limpeza, e aí eles vão fazer então uma conclusão de como que era esse mar, principalmente nessa época, né, aproximadamente 400 milhões de anos atrás. São dois braquiópodas bastante abundantes na época, inclusive. Muito parecido com as conchinhas de hoje, né? Aquelas conchinhas que você vai à praia. Na verdade, pertence a um outro filo, totalmente diferente dos filos atuais. Então veja que aquilo que a professora Judite falou lá no começo, você imaginar que isso daqui estava... no Devoniano estava unido, né, a África, o continente sul-americano estava unido à África no período Devoniano, e formando, na verdade, um grande continente chamado Pangeia. Mais para frente eles fragmentam em dois, aonde a parte norte dá origem à Laurásia e a parte sul Gondwana. E essa grande placa estava voltada, né, com a sua parte sul ao Polo Sul, e nós tínhamos então a parte sul desse Pangeia tomado pela água do mar. E aí quando ocorre essa quebra lá no Mesozoico, há 120 milhões, 110 milhões de anos atrás, que ocorre o início dessa quebra, então começa o levantamento da parte sul, tanto do continente sul-africano, sul-americano, como do continente africano. E aí forma esse arco em função, né, das tensões tectônicas que ocorrem. Você tem a formação desse arco, que ela falou do arco de Ponta Grossa, fazendo com que haja um soerguimento desse material. Você imagina tanto de braquiópodas que eles achavam, se você pensar que de 5 a 10% da vida que existe na Terra se manteve preservada. Na verdade é isso que a gente estima. Você imagina quanto que não tinha de vida nisso. Como que os mares estavam borbulhando assim, né, de braquiópodas, na verdade. Eu acho que tinha muita coisa e outras coisas que a gente ainda não consegue
identificar porque está muito fragmentado, ou então não conseguiu preservar direito as partes duras. Então a gente leva para o laboratório e tentar refinar lá e montar os quebra-cabeças para poder tentar, né, chegar a um indivíduo parecido com algum atual, talvez. Uma conular é o ancestral dos corais, dos atuais corais. Então ele é um primo bem antigo que viveu nos mares devonianos e bastante primitivo, com estrutura bastante primitiva e que se difere dos corais atuais, mas eles são os parentes de 400 milhões de anos atrás, os corais que vivem hoje na região do Equador. Como vocês viram, cortes de rodovias, ferrovias e barrancos são ótimos locais para a coleta, mas nem sempre é possível encontrar todos os tipos de fósseis que se espera. Nesta primeira exploração, os fósseis mais comuns foram os braquiópodes. Infelizmente, não foi possível encontrar as tão sonhadas estrelas do mar. No próximo bloco, você vai entender melhor os braquiópodes, esses indivíduos invertebrados existentes no mar há mais de 500 milhões de anos atrás. A ONG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. ONG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Topo da Formação Ponta Grossa, membros São Domingos. Agora, os alunos vão estudar as diferenças entre as rochas da primeira coleta na ferrovia de Jacarezinho para esta unidade. O tempo geológico dessa parada faz parte do Devoniano Superior e o local permite uma exploração diversificada de indivíduos, inclusive de estrelas do mar. Será que alguém conseguirá encontrá-las? Mais uma parada. Mochila nas costas, água para hidratar e uma longa caminhada por uma extensa linha férrea. Até o local onde coletariam mais fósseis. O poliqueto é como eu posso explicar? Ele é do mesmo filo das minhocas, só que ele é do fundo do mar. Ele fica como se fossem várias penas, assim. Com a espátula, martelo e muita cautela, os estudantes buscavam fósseis braquiópodes e estrelas do mar, nem sempre com sucesso. Uma estrofomenida, né? Ela faz parte do filo braquiópoda e ela também é uma bivalve, né? Ela tem duas conchas, no caso aqui nós encontramos uma das partes dela. Tanto na ferrovia de Jacarezinho quanto nesta, próxima ao aeroporto, os fósseis coletados foram os braquiópodes bivalves. Braquiópodes são grupos de invertebrados marinhos de corpo mole, muitos dos quais com concha, que apareceram no Cambriano inferior, época com variedade de vermes e moluscos, há 550-530 milhões de anos atrás. Os braquiópodes bivalves não têm cabeça e possuem uma concha articulada. Eram abundantes no Paleozoico há 550 a 248 milhões de anos atrás, período em que a vida animal e vegetal floresceram. Daí, a grande quantidade desses animais em nosso trabalho de campo, já que os locais de coleta eram grandes mares com uma biodiversidade enorme desses indivíduos. O dia foi mesmo de trabalho intenso, mas ainda não acabou. No próximo bloco, a professora Judite tira as dúvidas dos alunos com uma aula teórica e dinâmica. Não saia daí! A ONG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica,
além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Depois das coletas, é hora de discutir sobre o que foi encontrado e tirar as dúvidas. No saguão do hotel onde ficaram hospedados, a professora passou algumas orientações para fechar com chave de ouro mais um dia de muito trabalho. Os alunos pareciam cansados, e não era para menos. Uma pesquisa de campo traz consigo grandes desafios e descobertas, mas também muito trabalho. Apesar do cansaço, a aula rendeu. Que tipo de sedimentos nós vimos lá? Arenitos, argilitos, conglomerados, arenitos conglomeráticos. Arenitos são rochas sedimentares provenientes da consolidação de areias e estão sempre em constante transformação devido a processos geológicos de desgaste. Conglomerados são rochas com fragmentos grosseiros e os argilitos são provenientes de argilas. A professora nos mostra agora um fóssil encontrado em uma rocha argilosa. Isso aqui é uma argila bentonita e nessa argila você vê que tem uma série de cascas. São fragmentos de ovos. Olha, são fragmentos de cascas de ovos. Provavelmente atribuída a aves, né? Durante muito tempo os pesquisadores achavam que como a argila é explorada, ficava nos montes, que as aves iam lá, punham os ovos e eram ovos atuais quebrados. Mas eu tirei isso aqui de dentro das rochas, lá de baixo. Esse é um dos maiores ovos que foi descoberto, né? Não é o ovo verdadeiro, esse aqui é um molde feito do original. Quando nós descobrimos uma única peça, o que nós fazemos? Nós moldamos, primeiro para a gente não estragar a peça original. Então a gente molda para fazer os estudos. E também para poder distribuir para os outros lugares do mundo, a gente tem que fazer cópias. Mas esse aqui é uma cópia fiel do ovo que foi encontrado em Madagascar. É um ovo de uma ave gigante, corredora. Seria os ancestrais do que nós temos hoje como avestruz, emas, emus, né? E é maior do que o ovo dos dinossauros, tá? Então, só foi encontrado um. E aqui nós temos o molde dele no nosso acervo, né? Qual foi a conclusão que nós chegamos sobre o provável ambiente de deposição desses sedimentos? Fluvial. Fluvial é um ambiente sedimentar representativo de deposição de rios, que desemboca em uma planície de maré. Esse daqui, o que é interessante é que é um molde de uma pegada de um anfíbio. É a pegada mais antiga encontrada no mundo, que foi encontrada na Formação Ponta Grossa. Então, a região que a gente visita, a gente faz as coletas de campo. Ela foi encontrada por um padre, que hoje está na Itália. O padre Leonardi é um paleontólogo. E foi a única pegada encontrada na região e de todos os locais do mundo é a mais antiga de todas, tá? E é atribuída a um anfíbio primitivo. Lógico, aqui não está a pegada original, aqui está um molde que a gente fez do original, né? Então, são feitos moldes dos originais para poder distribuir pelo mundo e as pessoas, os pesquisadores, os estudantes de paleontologia terem acesso a esse tipo de conhecimento. O objeto da paleontologia, né, é estudar tudo isso, não só os próprios indivíduos, mas as marcas que eles deixaram, aquilo que eles produziram. Então, tudo é objeto da paleontologia. Assim, os alunos de Ciências Biológicas terminaram mais uma etapa do trabalho com a sensação de missão cumprida, felizes por terem voltado ao passado e principalmente por conhecerem na prática um pouco desse mundo maravilhoso e misterioso que nos rodeia.
alunos e professores chegaram à conclusão que esta última parada era também um imenso mar de águas calmas e profundas, propícias à sobrevivência dos animais ali encontrados. Depois da coleta, é hora de embrulhar os fósseis com muito cuidado em caixas para sua conservação. Ao voltarem à universidade, eles tinham mais uma importantíssima tarefa: a limpeza e o estudo detalhado das peças encontradas. No terceiro programa, você conhecerá os monumentos geológicos do Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná. Rochas gigantescas com mais de 300 milhões de anos de existência. Você não pode perder. Até lá!